Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 7 de novembro de 2022. Coloco na tela os indicadores referentes ao fechamento da semana passada. A gente teve uma semana, na verdade, tivemos aí a primeira semana após o fim das eleições presidenciais aqui no Brasil. A gente teve o Ibovespa aí encerrando a semana em alta de 3,16%, cotado aos 118.155 pontos, refletindo uma percepção de transição democrática, né, até o momento, e dando o benefício da dúvida a favor do novo governo, né? Então, os investidores aguardam aí de forma bastante ansiosa a nomeação dos novos ministros e principalmente a formação da nova equipe econômica, que vai ser o principal balizador aí para os investidores conseguirem ancorar suas posições aí de médio e longo prazo para esse governo, tá? Bom, a gente teve então o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sendo eleito, né, como novo presidente do Brasil, e a partir de 1º de janeiro de 2023 ele presidirá no país o seu terceiro mandato, né? Eleito, Lula ele tem o desafio então de contemplar as demandas sociais sem abrir mão da responsabilidade fiscal, que é o que o mercado espera. Tá? E as principais questões adiante serão a formação, como eu disse, da nova equipe econômica e também a possível mudança no teto de gastos. Reverberando o resultado aí das eleições, a gente teve as ações da Petrobras caindo 13% na semana passada, com as incertezas em relação à futura política de precificação de combustíveis, bem como seus programas de investimentos futuros, né? Acho que foi a principal ação aí que sofreu ao longo da semana passada. Olhando para as nossas estratégias, né, as carteiras do BTG, nossas principais estratégias se aproximam aí dos 40% de resultado acumulado no ano, né, destacando a BTG 10 e a BTG Small Caps, que vieram surfando muito bem o movimento de alta da nossa bolsa ao longo desse ano de 2022, tá? Olhando agora para o cenário internacional, falando um pouquinho de Estados Unidos, a gente teve na semana passada o Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano elevando a taxa de juros em 0,75 pontos percentuais pela quarta vez consecutiva, né? Com isso, o Fed Fund Rate chegou ao intervalo de 3,75% e 4%. Acho que vale destacar aqui que após o anúncio de alta de 0,75 pontos percentuais na taxa de juros, o presidente do Fed, né, o Jerome Powell, em discurso, ele teve um tom mais duro, né, dizendo que não espera uma desaceleração do ciclo de alta de juros. Ela, na verdade, ainda pode ser considerada precoce, né, ou seja, dando indícios de que o Fed deve continuar com a mão firme no combate à inflação. Né? O Powell ele mesmo reafirmou o compromisso do Banco Central americano em trazer a inflação de volta para a meta de 2%, que os dados de inflação e mercado de trabalho americanos seguirão balizando as decisões das taxas de juros. É um pouco do que a gente já vem comentando aqui há algum tempo, né? O mercado de trabalho americano, ele segue muito aquecido, né? A gente teve, inclusive, na semana passada, dados do payroll com relação ao mês de outubro, né? Mostrando a criação de 261 mil novas vagas de trabalho, bem acima do esperado pelo mercado, o que reforça aí o discurso do Powell, mostrando que enquanto o mercado de trabalho estiver aquecido, dificilmente a gente vai ter uma inflação esfriando por lá, né? A gente precisa ver esse mercado de trabalho desacelerando. Acho que o primeiro, apesar do crescimento do número de vagas de trabalho lá nos Estados Unidos, a gente teve um outro dado que balizou um pouco, que é a questão da taxa de desemprego que aumentou, né? Ela saiu de 3,5% em setembro para 3,7% em outubro. Então, teve um leve aumento aí na taxa de desemprego, ainda assim muito, muito baixo, bem abaixo aí da média histórica dos Estados Unidos. Tá? A gente teve com isso o S&P 500 e a Nasdaq encerrando a semana em queda. S&P recuou aí 3,35% e o índice Nasdaq caiu 5,97%, tá? Olhando para a China agora, a gente teve a divulgação do PMI de serviços, que recuou de 49,3 pontos em setembro para 48,4 pontos em outubro, né? Só lembrando que o PMI é uma medida que abaixo dos 50 pontos, ela indica
retração, né, da economia, e acima dos 50 pontos indica expansão da economia, tá? Após o crescimento mais forte que o esperado no terceiro trimestre, a economia chinesa ela voltou a mostrar sinais de enfraquecimento em meio às persistentes restrições relacionadas à pandemia e à política de tolerância zero Covid, né, e também problemas no setor imobiliário por lá. No país, crescem os rumores também sobre uma possível flexibilização de restrições da política zero Covid, e com isso a melhora no sentimento do mercado com relação ao crescimento chinês. Já pensando no ano de 2023, a gente acabou tendo um bom desempenho da Bolsa de Xangai, subindo aí 5,31% na semana, por conta disso. Tá? E olhando para o nosso índice de fundos imobiliários, o IFIX ele fechou a semana basicamente estável, né, recuando em 0,02%, foi impulsionado positivamente pelo segmento de recebíveis, né, os fundos de papéis, e negativamente pelos fundos de ativos logísticos. Tá? Os FIIs de papel integrantes do IFIX tiveram desempenho médio de 0,22% na semana passada, enquanto os FIIs de tijolo tiveram uma performance média de menos 0,28% na semana. Tá? Agora chamo aqui o Juan para comentar um pouquinho de moedas para a gente. Bom dia, Juan. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal. Bom, o dólar voltou a apresentar forte queda em meio aos relatos de entrada de fluxo externo para ativos no Brasil. Segundo os analistas, a consolidação de uma transição de governo sem rupturas, com esvaziamento do protesto pró-Bolsonaro, somaram-se nessa sexta a baixa global da moeda americana e a valorização das commodities, diante de sinais de que a China vai relaxar a política do Covid-0. Dados do mercado de trabalho norte-americano mistos ratificam perspectiva de diminuição do ritmo de alta de juros dos Estados Unidos em dezembro, embora se espera a taxa terminal mais elevada em razão de declaração do principal representante do Federal Reserve, que é o Jerome Powell, na quarta-feira, dia 2, após comunicado do Banco Central americano. Indo para o cenário um pouco de criptomoedas agora, nessa semana os investidores aproveitam a proteção de capital oferecida pelas criptos, além do cenário otimista entre as duas moedas, as duas principais moedas, Bitcoin e Ethereum. As altcoins também entraram em uma nova onda de alta. Com o preço do dólar ainda mais baixo, o mercado brasileiro de criptomoedas pode ficar ainda mais aquecido nos próximos dias. Destaques para BNB, XRP, Cardano, Solana tiveram uma alta mais tímida, de apenas 1%. A DOT e a Matic tiveram ótimos desempenhos, enquanto a DOT subiu mais de 4% nas últimas 24 horas. E os investidores da Matic saíram com um lucro de 20%. É isso, pessoal. Valeu, Juan, obrigado. Bom, dando sequência aqui, vou chamar o Alipe para comentar de commodities agrícolas para gente. Bom dia, Alipe. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal. Como o Juan comentou ali anteriormente, a gente teve alta aí nas commodities agrícolas, né, em algumas delas, e queda no dólar. Então, esse movimento de valorização da soja lá em Chicago, segundo analistas, é consistente, deve continuar, isso é o que o mercado espera. Superou aquela faixa de 30 a 31 dólares a saca, a gente encerra 32 dólares e 22 centavos a saca. No entanto, a queda do dólar, ela pode anular o ganho aí aos produtores brasileiros, né? Lembrando que o preço da soja é a cotação da soja no Porto de Paranaguá, prêmio de soja, mais o dólar, então todo esse componente pode anular. Então, ganhos contra perdas aí de outro lado, então o produtor pode ficar meio que no 0 a 0, né, com esse movimento. Os traders, eles seguem atento aos fundamentos, né, que são aqueles que eu venho falando já há um bom tempo, que é o clima na América do Sul, comportamento da demanda e conclusão da safra nos Estados Unidos. Então, o mercado segue de olho nisso. E também essa interferência do mercado financeiro, né? Essa alta na taxa de juros que o Gustavo comentou inicialmente, isso traz intensa volatilidade para o mercado aqui também das commodities, tá? O plantio da safra 2022-23 de soja chegou a 65% aqui no Brasil, isso de acordo com a Pátria Agronegócio. É um número bem interessante, a gente está no período de plantio de soja e milho-verão, e graças a Deus está dando tudo certo, o produtor rural brasileiro está conseguindo plantar bem antecipado, né? Mas depois de anunciar também que deixaria
Uma informação, desculpa, a informação mais importante aqui no mercado de soja é que depois de anunciar que deixaria o acordo de exportação de grãos que permite à Ucrânia exportar pelo Mar Negro, dizendo que não poderia garantir a segurança dos navios civis, a Rússia voltou atrás e o Ministério da Defesa disse em comunicado que deve renovar essa participação. Então essa é uma notícia também que trouxe bastante volatilidade para a soja, tá? No milho a gente encerra com uma queda de 0,93 na semana. O milho lá em Chicago ele está começando a declinar um pouco também, e com a baixa do dólar ele também pressiona por essa queda. Segundo analistas de mercado, o produtor tem que ir fazendo essas relações de troca, fazendo média, aproveitando esses momentos desses picos que o dólar dá para tentar montar posição, já que os insumos também são todos precificados em dólar, né? Outra consultoria aqui, consultoria Tarkin, disse que nos últimos dias, além do resultado das eleições que impactaram diretamente nos movimentos do mercado de grão, né, as manifestações e bloqueios nas estradas por todo o país também criaram um alerta na rotina e estratégias do produtor rural. Vamos ver como isso pode ter impactado. Parece que o impacto foi pequeno nesse primeiro momento, mas é algo que o mercado está de olho, principalmente o mercado de milho. Em Chicago, então, a gente também teve queda, né? Segundo informações da agência Reuters, os contratos seguiram uma forte força no setor de commodities com a desvalorização do dólar, tornando os grãos nos Estados Unidos mais competitivos globalmente, e a gente encerra negociando R$ 85,64 a saca de milho. Já o boi gordo, uma alta de 3,35 no semanal. A redução dos bloqueios em rodovias, como eu comentei anteriormente, principalmente no centro-norte do país, permitiu um carregamento maior de carga viva nos principais estados brasileiros, mas ainda assim foi percebido pouco volume de negócios na última semana, né? O quadro fundamental do mercado de boi ainda é aquele cenário com os frigoríficos ainda desfrutando assim, de um conforto nas escalas de abate, com capacidade de buscar preços ainda mais baixos. Essa semana a gente percebeu uma alta aí na arroba do boi, né, fechando a R$ 291,35 a arroba, e também nesse comecinho de mês existe uma energia que ajuda a pressionar o preço para cima, que é a demanda doméstica de carne bovina, já que tem chegada de salários, e isso ajuda a impulsionar o preço da carne, né? Como eu tenho comentado nas últimas vezes também, a gente se aproxima do final do ano, período de festas. Além disso, tem o componente Copa do Mundo, que daqui a uns dias deve começar, também deve aquecer esse mercado, tá? Então, esses são fatores essenciais aí para uma recuperação nos preços da arroba do boi, principalmente no curto prazo. Já o café, uma alta de 2,43 no semanal. O café vem apresentando forte volatilidade, caiu muito nas últimas semanas. A gente encerra negociando a $208,50 a saca. Lá em Nova York, então, queda muito forte, né, que é o contrato que a gente olha que dá referência aqui para nós. Foi uma semana de bastante pressão para os preços. De um lado, chuvas no Brasil levam o mercado a uma expectativa de safra cheia por aqui, né, no ano que vem. E na Colômbia, as condições climáticas elas continuam impactando muito a produção de café arábica, né? Chegou a ser emitido um relatório que por mais um mês que a produção no país vizinho, na Colômbia, foi de 12% mais baixa no mês passado, né? Então 12% de queda. As preocupações com a oferta do produto eles aumentam, dão suporte a esses preços do café. Além disso, a Colômbia também emitiu um chamado urgente para a renovação do parque cafeiro, após um longo período aí de chuvas, prejudicando todo o potencial produtivo da lavoura deles, né? Então, tudo isso tem trazido bastante volatilidade também para o mercado de café, beleza? Essas são as principais notícias agrícolas. Quero destacar também que foram emitidos alguns ETFs também ligados a commodities agrícolas. Foi lançado ETF de milho, lançado ETF de boi. Então, o produtor rural já consegue se expor a esse mercado. Ou o investidor, além de utilizar contrato futuro, opções, ele pode utilizar também agora ETFs que já são negociados em bolsa. A gente segue acompanhando como está a liquidez desses contratos. Tá bom? Então, essas são as principais notícias aí do mercado agrícola. Valeu, Lipe, obrigado. Bom, dando sequência aqui, vou chamar o Diego para comentar das demais commodities para gente. Bom dia, Diego. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. Começando aqui pelo petróleo, Brent. Os preços do petróleo registraram uma firme alta nesta sexta-feira, né, diante da desvalorização do dólar pontual, né, que ocorreu depois dos dados divulgados do payroll, né, e a renovação aí das esperanças que a China realmente flexibiliza a sua política de Covid-0, né, o que poderia, de fato, estimular a atividade econômica no maior país importador de petróleo do mundo, né. Deste modo, os preços atingiram seu maior patamar em 4 semanas, fechando a semana com alta de 4,35. Lembrando que algumas
essas notícias sobre a possível flexibilização, né, da política do Covid-0 são notícias ainda não oficiais, mas que começaram a circular na sexta-feira lá na China, tá? Só complementando aqui, pelo lado da oferta, né, a expectativa é que o mercado continue restrito, né, após a recente decisão da OPEP+, de cortar níveis de produção e queda no estoque do petrolífero aí dos petrolíferos nos Estados Unidos, né? Além também do banimento do petróleo russo na União Europeia, as autoridades dos Estados Unidos e países do G7 vêm negociando aí nas últimas semanas um plano para estabelecer um teto de preço para essas remessas marítimas de petróleo, com previsão de entrada em vigor a partir de 5 de dezembro, né? Então a gente pode ter algumas novidades bem relevantes, tá? A nível global aí, um movimento global interessante. O objetivo dessa medida é basicamente restringir ainda mais, né, a capacidade russa, né, de financiar sua invasão na Ucrânia, mas também para acabar afetando a oferta do petróleo, já que a Rússia alertou que não vai fornecer produto para esses países que apoiaram com essas medidas, né? Então, essa questão da guerra aí da Rússia lá na Ucrânia ainda voltando a ter algumas repercussões aí fortes para o movimento do petróleo. Já o minério de ferro, né, teve seu primeiro ganho semanal em 2 meses, né? Depois de 2 meses que a gente vem mostrando aqui quedas atrás de quedas, né, consecutivas, teve um ganho semanal bem interessante, impulsionado pelas especulações de que a China teria planos, né, como comentei anteriormente, para abrandar a política do Covid-0, né, fechando a semana em alta de 7,24. A matéria-prima siderúrgica saltou cerca de 6% na sexta-feira, né, após circulares rumores pelas redes sociais, como já antecipei, que o cientista-chefe da China teria feito uma reunião no qual a política de Covid-0 seria substancialmente alterada em breve, nos próximos meses, né. Apesar desse rally, né, de alta essa semana aí, o minério de ferro continua sendo negociado perto do seu nível mais baixo desde o início de 2020, né, ou seja, antes da Covid, e desde o pico de março desse ano, os preços estão praticamente na metade da cotação, né, então ainda tivemos uma semana assim de alívio, de respiro, mas ainda uma cotação ligeiramente baixa, tá? E o ouro também, né, o payroll com certeza mexe o mercado como um todo, né, e gera bastante volatilidade, né, com a divulgação aí dos dados de trabalho nos Estados Unidos e a taxa de desemprego que foi para 3,7, um pouco acima do esperado, né, contou com a desvalorização pontual do dólar e isso fez com que o ouro fechasse o dia com alta expressiva, né, o ouro subiu quase 3% na sexta-feira, chegou a bater um pico de 3%, fechou com alta de 2,80 na sexta, né, deste modo a cotação do metal precioso que vinha em leve queda na semana até então fechou em alta aí de 1,93, cotada $1.777 a onça, né? Pode passar o slide, por favor, Gustavo? Obrigado. Falando um pouquinho aqui dos juros futuros, pessoal, ao longo aí dos últimos dias, né, as taxas esperadas de juros apresentaram uma leve queda, conforme está no slide, até uma queda gradual, né, dos vértices médios para longo vencimento. A semana foi marcada, como todo mundo aqui já acompanhou, né, pelo resultado da eleição presidencial, algumas obstruções aí de rodovias federais promovidas por apoiadores do atual presidente, reuniões da equipe de transição do governo com representantes do Congresso e com relator de orçamento, conforme os colegas já comentaram. Ainda em meio a discussões fiscais, né, com essas incertezas sobre o orçamento e o montante dos gastos que ficarão fora do teto, no ano que vem, os investidores voltaram a demandar ativos locais, né, reforçando a dinâmica positiva do mercado brasileiro observada desde a eleição, né, no dia 30 do 11, né, com exceção de algumas estatais, né, como o Gustavo também já comentou. E no âmbito internacional, né, a inflação teima a registrar elevação, a gente está vendo como está difícil lá, né, cada hora mais alto e mais altos dados vindo, né, não positivos. Tanto o Banco Central da Inglaterra quanto o Fed aumentaram essas taxas de juros, né, em posicionamento mais contracionista, visando basicamente controlar aí os índices de preços, né. Além disso, a inflação do consumidor na União Europeia chegou em 1,5 em outubro, né, a maior variação mensal desde março desse ano, né. E por fim, aqui no Brasil, as taxas de juros reais apresentaram aí uma singela queda ao longo da semana, basicamente refletindo aí a inflação esperada para os próximos 2 anos, tá? Só fazer aqui um overview global, reforçar o que o Gustavo já falou aqui também, pessoal. Então, vou ler aqui uma pauta. Então, o Fed decidiu manter, né, esse ritmo de alta das taxas de juros, conforme amplamente esperado. O Comitê de Política Monetária do Fed elevou a taxa em 0,75 pela 4ª vez consecutiva, né? O comunicado que acompanhou a decisão
destacou que as elevações de juros em curso são apropriadas para, de fato, atingir esse nível de política monetária restritivo suficiente para trazer a inflação para a volta da meta de 2%, né, que a gente sabe que está bem longe, né, e bem nessa linha também o Banco da Inglaterra adotou as mesmas medidas contracionistas, subiu 0,75, saindo de 2,25 para 3, né, o juro anual, atualmente lá, e o Banco Central da Inglaterra alertou que a economia britânica pode não crescer por os próximos 2 anos se as taxas de juros subirem tanto quanto o mercado espera, né? Então, ou seja, isso é um baita de uma luz amarela piscando lá, né? E também espera que a inflação atinja alta nos últimos 40 anos aí, cerca de 11% durante o trimestre atual. É mais de 5 vezes a meta quilateralmente de 2%. Ou seja, o pessoal está bem longe, né, da meta em relação ao nível de inflação atual, né? E na zona do euro, continuando aqui, a elevação da inflação também se mostra bastante presente, né? A inflação do consumidor da zona europeia, como eu já comentei, 1,5 em outubro, maior variação mensal desde março desse ano, e em 12 meses está acumulando aí 10,7, né? Então, as pressões inflacionárias se espalham por diversos setores em todos os países da região, né? E basicamente, se fosse para pontuar os principais gatilhos, com certeza seriam os preços dos itens de energia e alimento na Europa, né? E aqui no Brasil, só para finalizar, a transição para esse novo governo é o principal, né? Foi o principal tema econômico da semana passada e vai continuar sendo dessa semana. Já ocorreram diversas reuniões de equipe de transação com os representantes do Congresso, com o relator do orçamento. Foi anunciada a intenção de apresentar uma proposta na emenda constitucional, a PEC, né? Que no Brasil quase não tem PEC, para levar os gastos além do teto, né? Com a manutenção das maiores transferências de Auxílio Brasil e aumento dos investimentos públicos, ou seja, o governo cada vez mais inchado, né? Para cumprir as promessas apresentadas durante a eleição, a equipe de transição fala em pedir um espaço adicional de teto de pelo menos 100 bilhões de reais. É apenas isso. E na semana também houve a divulgação aí da carta do cupom, né, a nossa ata. A principal mensagem foi o ajuste monetário, né, já implementado, parece suficiente para levar a inflação à trajetória de metas, porém, se a convergência não ocorrer conforme esperado, o cupom não descarta aperto adicional à frente, ou seja, digamos que o cupom não fechou a porta, ele encostou a porta, né? Só não deu aquela trancada ainda. A gente não crê que devemos ter um outro aumento, mas se a trajetória da inflação voltar a descambar, né? Sair do curso que eles imaginam, pode ser que tenhamos ainda altas adicionais à frente, tá? Não é o que o mercado espera atualmente. E aqui no Brasil, né? Por fim, a produção industrial brasileira recuou 0,7 em agosto e setembro, né, em linha com as expectativas, né, já era esperado. Esse resultado representou a segunda queda mensal consecutiva, que corrobora para que o cenário de desaceleração da economia brasileira no segundo semestre de 2022, né, também já era esperado. E já para essa semana, o que esperar aí no noticiário internacional, os destaques são os dados de inflação ao consumidor, ou seja, o CPI de outubro nos Estados Unidos, os discursos dos dirigentes do Fed, Banco Central dos Estados Unidos, e contendo as indicações dos próximos passos para a política monetária local. E aqui no Brasil, a transação do governo, né, essa possível PEC do aumento de gastos, seguirão certamente como tema principal. E no campo dos dados econômicos, os destaques serão a inflação de outubro, né, medida pelo IPCA, que sai divulgado dia 10, na quinta-feira, o GPDI também, assim como as vendas do varejo e o volume de serviços de setembro. É isso aí, Gustavo. Por hora é isso.